infância. É possível se manter criança apesar de tudo? Entre as crianças ainda se conseguia brincar, mas nós brincávamos, mas eu não sei se éramos felizes ou infelizes, porque para nós aquela era a nossa vida, eu quero dizer. A morte que estava à nossa volta era a vida era aquilo. Claro que ainda nos lembrávamos da vida que tínhamos antes, mas por sermos tão novos, o impacto em nós era muito diferente, talvez menos traumático, sobretudo menos traumático que o impacto em Samuel Shilomo, que viu as piores coisas. Ele tinha 17 anos, enquanto nós tínhamos 4 e 6 anos. Nós víamos a morte com outros olhos. O medo da morte vem depois. Eu gostaria de saber qual é o seu sentimento em relação ao povo alemão. Ainda existe algum sentimento de vingança, sentimento de raiva? Qualquer desses sentimentos ainda é vivo atualmente? Bem, que culpa têm os descendentes daqueles alemães? Devemos pensar uma coisa. Nem todos os alemães eram nazistas. Infelizmente, uma grande parte era, e uma parte enorme deles era indiferente. Devemos considerar uma coisa, que o primeiro campo, o campo de Dachau, entrou em funcionamento no mês de março de 1933. Apenas 40 dias depois de Hitler ter assumido o poder. Ele foi aberto para colocar alemães, não foi aberto para os judeus ou os outros. Foram mandados para o campo de Dachau os opositores dos alemães. Ora, nós devemos lembrar, e eu acho que isso também é doloroso, que os opositores alemães de Hitler, que morreram, somam mais de 500 mil pessoas. Infelizmente, depois que os nazistas assumiram o poder, eles naturalmente tentaram eliminar qualquer tipo de oposição pela opressão. Mas os primeiros a sucumbir foram os próprios alemães. Eu gostaria de perguntar ao Piero Terracina se antes de 1938, antes das leis raciais, se havia episódios de racismo na Itália. Havia casos esporádicos de antissemitismo, mas não da parte do governo fascista. Exceto nos meses imediatamente precedentes à declaração das leis raciais. Para os judeus, foi realmente um acontecimento inesperado. Eu me lembro do meu avô. Ele nasceu em 1860. Nasceu num gueto, porque os portões do gueto em Roma foram destruídos em 1870. Quando as leis raciais foram declaradas, meu avô, que era um sábio, disse: "Aqui vamos nós de novo. Já aconteceu e acontecerá novamente." Essas foram as palavras do meu avô. A jornada que nos conduziu a Auschwitz começou exatamente no dia 5 de setembro de 1938, quando foi publicada a primeira lei contra os judeus. Uma lei para proteger a raça nas escolas fascistas. A esta primeira lei seguiram-se inúmeras outras que culminaram na catástrofe que elas causaram.
Ich brauche Artigsjuk. Estou falando também para aqueles aqui que estão numa escola alemã. Eles não diziam 80 pessoas, mas 80 pedaços. Não éramos pessoas, éramos os pedaços. De um modo ou de outro, todos nós gostaríamos de sair daquela quarentena para trabalhar. Mas nós não sabíamos que tipo de trabalho iria ser. Não tínhamos a menor ideia do que se tratava. Pensávamos que íamos trabalhar numa fábrica de tijolos ou qualquer coisa do gênero, pois havia uma chaminé. Todas as construções eram assim. Vejam aqui. Ao longo era o quarto de despir. Na parte oposta havia uma câmara de gás e ali, onde podem ver, era o teto do crematório. Abaixo, naturalmente, eram os fornos. Eram 5 fornos e cada forno tinha 3 abafadores. Havia praticamente 15 bocas de fogo. Então, as coisas funcionavam assim. Os vagões chegavam e depois de maio de 1944 começavam a vir até aqui dentro. As pessoas entravam como ovelhas, faziam o mesmo trajeto que vocês fizeram agora, afunilados. Andavam e notem que há escadas que levavam para baixo, para a sala de despir. Nesta sala de despir, as pessoas achavam que iriam primeiro tomar um banho e que depois elas seriam levadas aos apartamentos que os alemães haviam mencionado. Então, eles diziam às pessoas que se despissem e que lembrassem o número do cabide para que, acabado o banho, encontrassem suas roupas pelo número. Que não esquecessem o seu número, senão isso causaria confusão e perderiam a roupa. Além disso, no início, eu me lembro muito bem, as pessoas levavam seus sapatos e deixavam ali perto do cabide. E eles diziam, amarrem os cadarços para que os sapatos fiquem juntos. Os banhos eram falsos. Não havia água. Naturalmente, as mulheres que entravam com crianças pequenas tentavam andar rápido para não criar confusão. Então, as crianças, com medo, se agarravam às pernas de suas mães. Despedaçava o coração ver aquilo. Depois que todas as mulheres entravam no banho, os homens começavam a entrar também. Eu posso afirmar que numa câmara de gás como esta, entravam de 1.200 a 1.600 pessoas. Daqui de cima, vocês não poderiam ver o que vocês estão vendo agora, porque tudo era no mesmo nível. Parecia que tudo era igual a esta terra aqui. Como eu disse antes, quando um grupo chegava e todos entravam, as portas eram fechadas e o gás era ligado. Uma vez, quando as portas foram abertas e uns 50 cadáveres foram carregados para fora, um daqueles trabalhadores gritou, rapazes, eu estou ouvindo uma voz. E nós pensávamos que não era possível depois de todos aqueles mortos. Mesmo assim, se ouvia um sonzinho. Ouvia-se muito barulho, porque as pessoas nos fornos não caíam por terra simplesmente. Os corpos estavam empilhados uns por cima dos outros, porque todos tentavam escalar o mais alto possível para não respirar aquele gás venenoso. Então, se amontoavam uns sobre os outros. Era tão difícil desencaixar aqueles corpos uns dos outros. De qualquer forma, dissemos ao trabalhador que ele estava sonhando, ou quem sabe o seu cérebro não funcionava mais. Depois de alguns minutos, nós paramos um pouco. Até parar era impossível, porque o serviço não acabava, como uma linha de produção sempre funcionando. Quando paramos por um tempo mais longo, ouvimos no fundo da câmara de gás uma pequena voz, um gemido de criança ou qualquer coisa do gênero. Então dissemos, entre e veja o que está acontecendo. Ele foi sobre os cadáveres, já que não havia outro espaço. E quando chegou ao local de onde vinha a voz, havia uma bebezinha que não tinha mais de 2 meses de idade, agarrada ao seio de sua mãe. Via-se que a menina estava sugando o leite quando a mãe dela morreu. Quando a mãe morreu, não vinha mais leite. E como vocês sabem, quando os bebês não estão bem, eles choram de uma maneira. E quando estão com fome, choram de outra maneira. E aquela menina tinha fome, porque o leite não vinha. Resumindo, ele pegou o bebê e o trouxe para fora. Nós já sabíamos o fim daquela menina, porque ninguém que houvesse entrado naquele lugar sairia vivo. Às vezes eu digo que o que me aconteceu foi um milagre. De qualquer forma, ela teria que ser levada aos alemães, porque eles sabiam que nós éramos 70 pedaços. Não poderia haver 71.
E, de fato, os dois rapazes a levaram. E o alemão, contente, esfregou as mãos. Estava feliz de matar uma pessoa, uma menina de 2 meses. Com um golpe na nuca, a menina estava morta. E assim terminou a tragédia daquela menina. Mais chocante do que ver 1.500 pessoas serem assassinadas foi ver aquela menina salva por um milagre e trazida para fora daquele inferno ser assassinada simplesmente para não deixar uma pessoa a mais viva. E eu digo a vocês francamente que quando estava no campo de extermínio, para dizer a verdade, até pensei muitas vezes em acabar comigo. Podem ver estes arames farpados? Estes arames farpados eram carregados de eletricidade. Muitas vezes cheguei a ponto de me apertar contra estes arames farpados para acabar com a minha vida. Porque o sofrimento era muito, muito grande. Eu já havia levantado muitos corpos daqueles arames farpados. Piero Terracina sabe. Nós carregávamos aqueles corpos e os levávamos para os fornos crematórios. Não gostaria que vocês vissem aquilo que meus olhos viram. Eu vi coisas horrendas que não consigo compreender. Como um ser humano pode ter tanto ódio de outros só pelo fato de terem nascido judeus? Desculpe minha emoção. Eu peço sua compreensão. Talvez eu possa continuar um pouco mais tarde, se quiserem me fazer perguntas. Eu gostaria de contar o episódio do nosso primo. Ele chegou ao campo conosco porque nós fomos todos presos em Fiume. Nós nascemos em Fiume. Ele veio de Nápoles com a sua mãe para visitar a avó. Chegamos aqui um dia e a nossa Brukova disse: amanhã juntarão todos vocês. Eles perguntarão se vocês querem se juntar às suas mães. Vocês devem recusar esta oferta. Então, nós dissemos ao nosso primo para ficar perto da gente e não fazer o que sempre fazia, o famoso passo adiante. Devia ficar conosco. Mas ele não quis saber.